Fala galera do Legião, eu sou o Mr. Joia, pessoal, bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos. Antes de mais nada, não esqueça de verificar a sua inscrição, de curtir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Vamos começar hoje com o Vidal Quintino, beleza, Vidal? Alexandre, meu trinca-ferro já terminou muda faz 2 meses, mas a muda de bico fica repetindo. Isso é normal? Ele está cantando baixo pela manhã, às vezes à tarde. Vidal, é normal, tá? Ele pode começar a mudar o bico, de repente sai mais um pouquinho, sai algumas lasquinhas. A muda de bico é um pouco mais demorada do que a muda de penas, tá? Então é totalmente normal, continua fornecendo uma boa alimentação para o seu trinca-ferro, não fica oferecendo muita fruta, nem muito legumes para ele nessa época. Você forneça mais a ração mesmo, tá? Uma granulada de qualidade. Pode fornecer tenebro para ele, grilo, etc. Essas coisas você pode fornecer tranquilamente, tá? Mas dá uma maneirada na questão de legumes, etc. Porque ele precisa de um aporte proteico, tá? Não exagerado, normal, tá? Para que ele possa aí estar fazendo uma boa reconstrução do bico, tá bom? Um grande abraço então. O Rodolfo da Silva. Ah, se você quiser dar verdura verde escura é bom, tipo couve, tá? Para ele, almeirão, a rúcula, etc. Você pode aí, o agrião também pode fornecer para ele dia sim, dia não, também que faz bem para ele nessa época aí, tá bom? Um grande abraço então. O Rodolfo da Silva, beleza, Rodolfo? Vamos lá. Boa noite, amigo. Gostaria de tirar uma dúvida. Peguei um trinca de um amigo, na casa dele ele estava dando uns cantos. Aí chegou aqui em casa, faz 3 semanas, até agora não cantou. Ele não tinha fêmea lá. Eu tenho 2 trinca em casa, um que canta às vezes devido ao tá frio e outro que ainda não voltou a cantar. Queria saber se esse que chegou aqui é normal não ter cantado ainda. Rodolfo, totalmente normal, tá? Por quê? Porque se ele é um trinca-ferro que não é um trinca que canta fora de época, tá? Se ele é um trinca novo, não é aquele trinca traquejado, um trinca que você levava para baderna, para roda, etc. Pode ser que ele tenha sentido a casa. Ele estava cantando lá na casa do cara, tá? Sozinho ali. Chega na sua casa que tem outro trinca-ferro, às vezes cantando, marcheando, e ele não tá pronto, ele pode estranhar sim, aí ele vai ficar quieto, cara. Enquanto não dá uma subida no hormônio nele, que ele se sentir capaz de entrar numa disputa com esses trinca da sua casa, ele não vai abrir o bico mesmo, beleza? Um grande abraço então. O Wesley Vitor, beleza Wesley? Olá Alex, tudo bem? Eu gostaria de saber se o remédio Protovit Plus é bom para o trinca-ferro, depois que eu já vermifugoi. E como que eu forneço ele para os meus trincas? Muito obrigado, Deus abençoe grandemente, abraço. Wesley, cara, eu vou te falar um negócio aqui particular, tá? Não estou falando para você que é certo ou errado. O Protovit é um remédio para criança, tá bom? A formulação dele é feita para seres humanos. Existem formulações de polivitamínicos para pássaros especificamente, tá? Então, cara, eu não uso Protovit, tá bom? Eu sei que tem vários criadores que usam, respeito quem use tranquilamente, tá? Aquilo que eu sempre falo, aquilo que dá certo, né, é o que vale. Mas, cara, eu não uso, tá bom? Então, eu nem vou te falar dose aqui, porque eu não utilizo esse medicamento não, esse suplemento vitamínico, tá? Eu utilizo aqui o Hidrovit, tá? Ou se você quiser dar o Avitrim, Muda, o Aminomix, PET, tá bom? Se você quiser dar aí um Vitagold, poucos dias, não muito, tá? Eu vou mais dessa linha, tá? Eu acho assim, pessoal, existe bastante estudo hoje em dia, tá? A coisa está bem desenvolvida, existem empresas sérias aí que fazem parte dessa coisa de nutrição animal, suplementação animal. Então não há por que a gente buscar, por exemplo, uma suplementação humana para estar dando para um pássaro. Tá? Por quê? Porque a suplementação humana é dedicada para seres humanos. A suplementação para aves é dedicada para as necessidades das aves. Tá? Só para você ter uma noção, a maioria dos pássaros, tá? Eles são sensíveis à cafeína, ou seja, a cafeína é tóxica para os pássaros, tá? E eu vejo gente dar um monte de coisa aí que contém cafeína, entendeu? Cara que dá Nescau pro passarinho. Meu, você vê de tudo nessa internet, tá? A internet, meu, você vê de tudo, umas coisas assim, que tem hora que a gente fala assim, meu Deus do céu, como é que pode, né, o cara postar um negócio desse? E o pessoal embarca, por quê? Porque não tem conhecimento, entendeu? O pessoal não estuda, não vai atrás dessa parte, então acaba aí passando umas coisas, tem hora que eu vejo e falo, meu, totalmente assim,
tipo assim, é falta de conhecimento mesmo, tá? Não é porque o cara tá de mau caráter ou o cara tá fazendo por mal. Não, ele faz porque ele não tem conhecimento. Então o cara passa algumas coisas que não tem nada a ver, tá? Não é o caso do Protovit, tá? É um polivitamínico, vai ser, é um bom polivitamínico, mas é aquilo que eu falo, a formulação dele não é específica para aves. Então eu vou com uma suplementação específica para aves, tá? Essa é a minha opinião. Não tô aqui para falar certo ou errado, tô falando que é a minha opinião a respeito do assunto. Beleza? Um grande abraço então. O Rafael C, beleza, Rafael? Vamos lá. Ale, você já teve alguma perda no seu plantel que deixou desanimado a ponto de deixar de criar ou parar por um tempo a criação de pássaros? Sim, Rafael. Cara, eu acho que todo criador já passou por isso, tá? Eu perdi, cara, quando eu era criança, cara, na época, ó, pra você ter uma noção, na época eu tinha um casal, um casal de patativa boiadeira, tá? Eu acho que eu devia ter uns 12 anos de idade, mais ou menos. E aí criou um filhote e deu um filhotinho macho, cara. Nossa, um machinho bom pra caramba. Disputava com o pai dele com coisa de 20 dias de idade, assim. Depois de separado, né? Já tava disputando com o pai dele. Nossa, puta, né? Aquela felicidade, cara. E aí eu acho que o meu bebedor, cara, de água, ele tava rachado. E na época eu estudava, tudo, né? Molecão. E eu troquei a água do passarinho, cara. E infelizmente acho que vazou a água no mesmo dia, né? Eu não percebi que tava rachado alguma parte no bebedor. Cara, passou 2 dias, né? Eu passei na gaiola, porque o bebedor quase durava uma semana, né? Que a patativa tomava pouca água, era um bebedor grande. Aí eu fui, passei, né? Não vi o macho, na hora nem olhei no bebedor, né, cara? Tipo, falei, nossa, né? Aí deu uma batidinha na gaiola, cadê o passarinho? Falei, nossa, escapou, né? A hora que eu fui olhar o bichinho morto no chão, olhei, não entendi. A hora que eu olhei no bebedor seco. Nossa, e aquilo me deixou tão desgostoso que na época eu soltei todos os passarinhos, pra você ter uma noção, tá? Eu fiquei revoltado, falei, puta, não acredito que aconteceu isso e tal. Peguei e soltei todos os passarinhos que eu tinha. Tá? Fiquei triste pra caramba, sabe? Porque, né, às vezes acontece, né, pessoal? É igual na vida, né? Na vida acontece, né? Várias coisas, né? Não só com criação, em tudo na vida, né? Às vezes acontecem alguns acidentes. E não deixa de acontecer, às vezes, também com o criador, tá? Criador de vaca, de galinha, de ovelha, de cavalo. Se vocês verem aí no YouTube, tem um vídeo que o cara levou um cavalo, coisa mais linda, parecia um corcel negro. Levou o cavalo para ser coberto pela égua, tá? Do nada a égua deu um coice, pulou, deu um coice, acertou na testa do cavalo e matou na hora. Você imagina o prejuízo. E o carinho que o cara tinha, um cavalo brilhando, aquele pelo assim que chegava, parecia um espelho, de tanto que brilhava o pelo do cavalo. Um cavalo lindo, um garanhão assim de primeira. E foi levar pra Galaca fêmea, deu um coice, acertou na testa do cavalo. Foi um só, matou na hora. O cavalo caiu duro, só tremeu e morreu. Então assim, acontece, tá? Já aconteceu, não foi só essa vez. Perdi um trinca-ferro também. Que eu lutei com esse passarinho quase 2 anos, tá? Com veterinário. Nossa, gastei uma nota na época, vocês não têm noção. Eu gostava muito desse passarinho, tá? Um passarinho que era quase igual um cachorro, esse passarinho. Eu soltava ele voava atrás de mim dentro da casa. Um trinca-ferro que era um xodó pra mim, o Roquinho. E eu gastei uma grana brava com esse passarinho, com o veterinário, fazia exame, levava, ninguém achava que o passarinho tinha, tá? Tanto que foi aí que eu comecei a estudar nessa parte, né, de veterinária, parasitologia, essas coisas, por causa desse passarinho, que às vezes eu ia em alguns veterinários, os caras não sabiam, na época não tinha uns caras muito específicos, né? Então o pessoal não conhecia nada, você levava o cara lá, o cara sabia menos que você, né? Então eu comecei a estudar, até tanto que num dos veterinários que eu fui, eu que pedi os exames, pra você ter uma noção, o cara não sabia nem como proceder, eu falei, cara, pede exame disso, daquilo, mas na época eu precisava, né, do cara para pedir o exame, e aí eu, bem dizer que ajudei, assim, a diagnosticar, né, acabou que o passarinho acabou morrendo depois de 2 anos, a gente não descobriu o que ele tinha, aí eu mesmo fiz uma necrópsia em casa, e descobri que o passarinho tinha ácaro de traqueia, tá, tava aí com os ossos aí, dos sacos aéreos, os ossos, aliás, pneumáticos, tudo por dentro, tudo com ácaro de traqueia, tá?
todas aquelas pintinhas pretinhas, tudo na parte da seringa ali, tudo, cara, e a gente não sabia o que era, né? Pra você ter uma noção, não saiu nos exames, não deu nada. Então os caras conheciam um pouco também, já viu, né? Foi uma perda, assim, pra mim, pô, era um passarinho que às vezes eu via a foto dele de vez em quando, assim, me emocionava ainda, que eu gostava demais daquele passarinho. E de vez em quando, às vezes acontece, cara, tá? Acontece, eles soltam um macho com a fêmea, você bobeou, a fêmea pode bater no macho, ou à noite, às vezes, algum bicho aparece, ou você tá, às vezes, aí com o seu passarinho andando, por aí desce um gavião na tua gaiola, pega o seu passarinho, ou cobra, muita gente às vezes vai passear com o passarinho, cobra verde vem lá, come o passarinho do cara. Então assim, pessoal, rato, né, às vezes come, porque tem rato de telhado, às vezes o cara deixa no lugar, não sabe, o rato vai lá na madrugada, come. Então assim, acidentes acontecem em todas as áreas da vida, na parte de medicina, em todas as áreas. Mas a gente não pode deixar os acidentes deixarem a gente desanimado a ponto de a gente querer desanimar, parar com a criação. Porque em tudo na vida que a gente for fazer vai acontecer imprevistos, tá? Em tudo, tudo que você for fazer. Então, a gente fica triste, mas é aquilo que eu sempre falo, infelizmente, não dá pra gente acertar todas, a gente não tem controle de tudo, então toca pra frente, tá? Perdas e ganhos, é o que eu falo. São muitos ganhos para poucas percas. Então, não fica desanimado não. Se aconteceu alguma coisa com você que você ficou desanimado, toca para frente, cara. Faz parte da vida, beleza? A gente perde até os entes queridos, por que não ia perder um passarinho que dura muito menos, não é? Então vamos para lá, bora para frente. Vida continua, beleza? Um grande abraço então. O Emerson Aleixo, beleza, Emerson? Vamos lá. Boa noite, Ale. Dizem que este ano não vai ter horário de verão. Isso vai atrapalhar o período de reprodução? Grato, Emerson Aleixo. Não, Emerson, não tem nada a ver, tá? O horário de verão ele serve para nós humanos. O pássaro não se orienta pelo horário de verão. Para ele, o verão vai ter mesma quantidade de horas, tá? O dia, tá? A questão de luminosidade. Então, com o horário de verão, sem horário de verão, o pássaro é indiferente. Eles vão criar da mesma forma, beleza? Um grande abraço, então. A Patrícia Oliveira, beleza, Patrícia? Boa noite. Tem algum medicamento que pode ser usado no trinca-ferro com ácido úrico? Se sim, com a dosagem, por favor, obrigado. Patrícia, eu não vou te passar a dosagem de medicamento, tá? Você usa Allopurinol, mas, cara, isso daí tem que ser acompanhado por um veterinário, tá? O que eu posso falar para você? Se você tiver certeza que o seu passarinho tá com ácido úrico, tá? Você pode estar confundindo o sintoma. Se o seu passarinho tiver certeza que está com problema de ácido úrico, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ter que diminuir a quantidade de proteína do seu pássaro, principalmente proteína animal, tá bom? Então você vai ter que diminuir a proteína animal, vai ter que dar uma ração para ele aí, em torno de uns 12% de proteína. Se você dá uma ração de trinca-café com 16, 18, você vai entrar com uma ração extrusada aí, em torno de 12% de proteína, tá? Forneça para ele, você vai ter que fornecer para ele mais verduras, pepino, tá? Faz bem. Outra coisa que você vai ter que fazer com ele é deixar ele no sol. Por quê? Porque o sol, quando você esquenta, tá? O ácido úrico, quando ele está acumulado, ele fica solúvel aí a partir de 30 graus mais ou menos, ele fica mais solúvel para ser absorvido pelo corpo. No frio, acontece bastante essas crises em pássaros que têm ácido úrico, por causa da temperatura baixa, tá? Então você vai ter que dar um pouco de sol para esse pássaro, diminuir a proteína, tá? Fornecer mais aí sementes, alpiste, perila para ele, verduras, tá? Legumes. Isso daí vai ajudar a controlar o ácido úrico. Mas a questão do Allopurinol, se você for usar, eu falo para você que você vai ter que visitar um veterinário especializado, que aí ele vai ter que fazer um acompanhamento do seu pássaro, tá? Porque ele é um medicamento aí que pode intoxicar bem forte aí o seu pássaro, então tem que ter muito cuidado na administração. Não vou passar para você dosagem aí, porque seria irresponsabilidade da minha parte, beleza? Um grande abraço então. O Gaiolas é os Sapões, beleza, amigo? Vamos lá. Bom dia, Lê, beleza? A curruíra e a choca barrada precisam da mesma quantidade de proteína que o chorobó e o pitiguari? Ou por a curruíra e a choca barrada ser menores, eles precisam de menos proteínas? Quantas proteínas tem um tenebro molitor e o gigante? Tá. Amigo, é o seguinte, mais ou menos esses pássaros todos precisam de uma mesma quantidade de proteína, porque são pássaros insetíveis.
No caso do pitiguari, ele costuma se alimentar também, às vezes, de ovos de aves, tá? De pequenos pássaros também. Ele costuma predar ninhos de aves também, costuma pegar, às vezes, lagartixa, tá? Entre outros aí. Mas a questão também da carne, se você pegar um bife, ele vai ter em torno de 22% de proteína. Então, qualquer ração extrusada que você estiver fornecendo para esse pássaro, em torno de 20% de proteína, 22%, está ótimo, tá? Não precisa de ficar doido com isso daí não, tá? Em relação a precisar de menos proteínas, não. Pelo contrário, quanto menor o pássaro, maior o metabolismo, tá? Maior consumo de insetos, beleza? Porque o metabolismo deles acaba sendo um pouco mais acelerado. Em relação à proteína do tenebro monitor, cara, existem vários estudos aí, tá? Falando em torno de 22%, tá? Um dos últimos estudos aí que eu li a respeito, tá? Se for o tenebro desidratado, ele vai ter quase o dobro disso, tá? E o tenebro gigante vai variar mais ou menos nesse quesito aí também, dos 20, 22% de proteína aí com o animal vivo, tá? Com a larva viva, fechou? Um grande abraço então. O Gustavo Barbosa, beleza, Gustavo? Vamos lá. Adquiri um casal de canários, o cara falou que estavam secando muda, tem 5 dias comigo e até hoje não deram um pio. Eles estão com a respiração ofegante, a fêmea faz os chiados. Devo usar Ivomec? Se puder, me ajuda, abraço. Gustavo, deve, tá? Deve usar Ivomec, que provavelmente o seu canário tá com ácaro de traqueia, tá? Você não falou para mim se é casal de canário da terra ou se é casal de canário do reino. O canário do reino também, ele apresenta um outro sintoma, tá? Não que seja específico só dele, também que é parecido às vezes com o ácaro de traqueia, que é a micoplasmose, tá? Que também dá uma certa corize, dá rouquidão, dá chiadeira. E aí você tem que tratar com tirosina, tá? Você pode utilizar um medicamento chamado Tirotrate ou Tylan, tá bom? Você acha qualquer agropecuária esse medicamento, mas eu vou sempre de um ácaro de traqueia, que é o 90%, principalmente nessa fase de inverno, é ácaro de traqueia, fechou? Um grande abraço então. O Icon Fantoni, beleza, Icon? Vamos lá. Das rações, qual a melhor que você recomenda que é mais macia para a ave e para não causar pivite, tá? Icon, não existe uma ração mais macia. A maioria das rações elas têm uma consistência parecida. O que ajuda a não causar pivite também é a questão do grânulo ser menor. Então eu não sei para que pássaro você está falando, que você não especificou, mas se for, por exemplo, para trincar ferro, eu aconselho aí rações com o mesmo tamanho do grânulo da Alcon Curió, Alcon Canário ou Alcon Top Life, tá? Existem outras marcas aí hoje em dia no mercado, tá? Como Trópica, a Megazoo, até onde eu sabia, ela era maior. Quando eu utilizei aqui em casa era maior o grânulo. Hoje eu não sei como é que ela tá. Mas existem outras rações aí também, tá? Que vão estar utilizando o grânulo já menor, tá? E aí você usa essas rações, no caso, para trinca-ferro. Se for outras espécies, o mesmo padrão também, tá? Se for alguma outra espécie que tiver sensibilidade, principalmente pássaros aí que são meio que frugívoros, tá? Tipo tiê, saíras, etc. Eu sempre aconselho, a não ser que sejam aquelas saíras engolidoras, né? Aquelas que engolem a semente, aí você pode dar um grânulo maior, né? Tipo daquela saporito mamão, etc. Que não tem problema, porque o pássaro ele não fica quebrando no bico, ele engole simplesmente. Mas se for um pássaro aí que vai querer fazer um certo manejo, eu aconselho sempre a ração de menor grânulo, beleza? Um grande abraço então. O Ronald Cauã, beleza, Ronald? Vamos lá. Tem um tizil, como faço... eu já respondi essa resposta aqui, tá? Ela entrou de novo aqui, então eu vou responder uma outra pergunta aqui nesse de hoje, que essa pergunta eu já respondi num outro resposta aos inscritos aqui, mas na hora de separarem as perguntas, separaram diferente aqui, beleza? Então vamos lá, hoje a última pergunta de hoje vai do Pereira Souza, beleza, Pereira? Gostaria de saber sobre duas coisas que eu particularmente não uso por falta de conhecimento, porém vejo muita gente usando e também vendendo nas feiras livres. O pimentão, a pimenta e a berinjela para trincar ferro. Tá, Pereira, é o seguinte, cara. Esses alimentos, tipo a pimenta, pimentão, etc., eles servem de uma certa forma para foguear o seu pássaro, porque são alimentos, principalmente a pimenta é rica em alcaloide, tá? E esse alcaloide ele tem uma certa
causa uma certa excitabilidade no seu pássaro, tá? Fogo, que a gente fala, fogueia. O pimentão, ele é legal porque ele é rico em várias vitaminas, tá? É rico em beta-carotenos, etc., que são responsáveis aí para o pássaro estar produzindo a vitamina A. A berinjela também tem as suas propriedades, tudo mais, cara, particularmente, se você não for dar pimenta sem agrotóxico, tá, etc., não vejo falta nenhuma que vai fazer na sua criação. O pimentão, eu tomaria cuidado por quê? Porque o pimentão é um dos legumes aí que vai estar utilizando a maior quantidade de agrotóxico. Então você faz mais ou menos a conta. Se para uma pessoa a gente usa meio pimentão na comida, já é forte. Aí você vai dar um pimentão pro trinca, ele come o pimentão inteiro, tá? Se você não fizer aí uma retirada desses agrotóxicos, né, aquele processo, tem um vídeo aqui no canal que eu já mostrei para vocês como é que faz a retirada aí dos agrotóxicos. Se você não fizer isso, você imagina um passarinho que pesa aí 30, 40 gramas, tá comendo um pimentão inteiro, a quantidade, né, por questão de peso, de agrotóxico que é acumulativo no corpo do pássaro. Então acho que não compensa, tá? Sinceramente. Berinjela de vez em quando também. Por quê? Porque é um negócio que não vai agregar muito na alimentação dele não, tá? É mais uma coisa de enriquecimento ambiental para ele comer algo diferente. E a pimenta, sim, que seria interessante por causa dos alcaloides, aí, principalmente na época de reprodução. Se você tiver a pimenta comari, ótimo, é a melhor que tem nesse quesito aí. Tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, curta, inscreva-se, compartilhe e deixe a sua pergunta que assim que possível estarei respondendo para vocês. Valeu!